Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Todos nós precisamos aprender como José a depender do Senhor. E aí o Senhor vai nos dando capacidade a cada dia. Vamos conhecer hoje um aspecto da vida de José. Mesmo José agora cheio de poder, era o segundo homem mais poderoso do Egito, a nação mais importante do planeta. Mesmo assim, ele tem um encontro com os irmãos e nós vamos descobrir as estratégias de José para poder descobrir se os irmãos dele haviam mudado. José estava usando de estratégias vinda de Deus para que pudesse descobrir se aqueles irmãos ainda continuavam sendo pessoas más, se ainda tinha muita inveja, se o poder de Deus havia transformado aqueles irmãos. José então agora usa de estratégia para descobrir isso. Nós vamos conhecer essa face desse grande homem José, para que a gente possa aplicar essas verdades, a disposição em perdoar, a disposição em ajudar mesmo pessoas que prejudicam cada um de nós. Vamos aprender esse aspecto do caráter de José. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e nós te agradecemos por personagens maravilhosos na Tua palavra como José. A gente sabe que a vida não é fácil, não foi para José, não é para nós, mas nós queremos decidir, assim como José, fazer a Tua vontade, ser dependente inteiramente do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse instante, por Jesus. Amém. Aqui está, queridos. Olha, você pode acompanhar na sua Bíblia, a partir do capítulo 42. José agora já estava com 37 anos. Havia se passado 20 anos desde o momento em que os seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. Ele tinha 17, agora ele tinha 37 anos. Já havia passado 5 anos de muita fartura, já estava no segundo ano da fome. E aí então desce os irmãos de José de Canaã para comprar alimento. Aqui nós temos no capítulo 42, a partir do verso 6, diz assim: José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não lhe deu a conhecer. Ele falou asperamente e lhe perguntou: de onde vens? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito dele e disse: vós sois espias e vieste para ver os pontos fracos da terra. Ou seja, José reconhece os seus irmãos e os irmãos não o reconhecem. E José lembra do sonho. Qual o sonho? Lembra que José, quando sonhou, que eles estavam atando os molhos de trigo, e o molho de José subiu e os outros se inclinaram, e os irmãos ficou com ódio de José por causa disso. E agora, quando eles se prostram diante de José, José se lembra do sonho. Deus traz a memória. E aqui está. E aí José começa a falar asperamente com aqueles irmãos dele. Ali estavam 10 irmãos. Benjamim não estava, o irmão mais novo de José, da sua mãe também, do seu pai e da sua mãe. E aí José então agora começa a buscar, monta estratégia para descobrir como estavam aqueles seus irmãos, como eles estavam, se eles haviam sido mudados, se eles ainda continuavam com aquela natureza má que eles tiveram para com José. E aí José então agora fala asperamente e diz que eles são espias. Aí eles revelam que não, que ele é filho do mesmo pai, 12 irmãos, um já não existe e um outro mais novo ficou lá. Aí diante disso José agora começa a conversar com ele, diz assim, o verso 21 do capítulo 42, então disseram uns aos outros, eles com sentimento de culpa, porque José está descobrindo, olha o que acontece. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a isso, a nosso irmão, pois lhe vimos angústia de alma quando nos rogaram e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhe Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles porém não sabiam que José os entendia, porém lhe falava
por intérprete, e retirando-se deles, chorou. Depois, isso José retirou-se dele e chorou, tornando-lhe, falou, tomou Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ou seja, José estava montando a estratégia. Eles então, porque José estava falando asperamente, dizendo que eles eram espias. Eles, não, nós somos pessoas pacíficas. Aí José começa a falar e eles percebem que está sendo tão duro com eles, que ele diz, olha, eles vieram à mente dele que aquilo era ainda com culpa do que eles fizeram para com o seu irmão José. E José sabia, José os entendia e eles pensavam que não. E aí José então, agora, porque eu vou deixar vocês voltarem para as suas famílias, mas pegou Simeão, que foi o que foi mais cruel com José, foi Simeão, e o deixou preso. E os outros voltaram. José ainda mandou os seus empregados colocar o dinheiro de volta no saco dos mantimentos. E quando eles chegaram na estrada, eles viram isso e contaram. Eles ficaram, como isso? E aí eles foram, né? E eles foram embora. E aí no capítulo 43 agora, a gente tem um saldo, José e os irmãos regressam para comprar de novo alimento. Mas José disse que eles só tinham que voltar se eles trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. Quando chegou lá e falou isso para o pai ficou arrasado, Jacó, mas como vocês descobriram isso? Aí ele foi investigando, porque José queria descobrir isso. E aí, quando a fome bateu de novo, acabou o alimento, tiveram que voltar e trouxeram o Benjamim. E aí, com muita luta, o pai deixou, porque a fome era extrema. Aí no capítulo 43, tem esse relato, aí nós vamos ver a chegada de Benjamim. Aqui nós temos no verso 26, diz assim, chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro os presentes que tinha em mãos. Eles trouxeram o presente e prostraram-se perante ele a terra. De novo repete o sonho. Ele lhe perguntou pelo seu bem-estar e disse, vosso pai, o ancião de que me falaste, vai bem? E ainda vive? Responderam, vai bem. O teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se diante de José. Levantando José os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou a procurou onde chorar, porque se moveram o seu íntimo para com seu irmão, entrou na cama e chorou ali. Quando ele viu seu irmão, ele não se conteve a emoção e chorou. E aí José então faz o quê? Diz aqui, então lhe apresentou as porções. José está fazendo o teste. Eles estavam na casa de José para comer junto com José. Olha o que José fez. Verso 34, então lhe apresentou as porções que estava diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com eles. José colocou uma porção maior no de Benjamim e observou a reação deles, para ver se eles continuavam tendo inveja, se eles faziam com Benjamim o que fazia com José, que eles tinham muita inveja. José colocou mais, mas eles não se importaram, eles ficaram tranquilos, eles não tinham mais aquele sentimento de inveja que eles tinham para com José. José estava testando eles. Aí no 44 eles voltam, aí José então agora faz outra estratégia para que eles pudessem voltar, e aquele que foi encontrado com o copo, né, uma taça de José, ficaria como escravo de José. Aí diz aqui o verso 14, então chegou José e seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se diante dele. Aí eles começam a conversar. Aí José diz, mas como vocês fez isso? Levou o meu copo? Então vai ficar, porque eles descobriram que o copo, foi José que mandou colocar, estava no saco de Benjamim. Então eles voltaram agora para a casa de José, e lá José então disse que quem ia ficar como escravo era o irmão mais novo, Benjamim. E agora, olha só, agora aqui nós vamos encontrar José descobrindo o verso 32. Diz então aqui, verso 31, vendo ele que o moço não estava conosco, moveu, e teus servos farão descer as suas canas. Isso que José perguntando, e Judá respondendo, vendo ele, o meu pai, que não está conosco, morrerá, e os teus servos farão descer a
as crianças ou a idade de teu servo, nosso pai, com tristeza a sepultura. Verso 32, porque teu servo, ele, Judá, se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazê-lo, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar desse moço, por servo do seu senhor, e o moço suba com os seus irmãos. Ou seja, Judá se colocou como fiador. Ele agora disse, não, leve o moço e eu vou ficar como escravo. Quando José viu isso, José percebeu que os seus irmãos haviam mudado. Sabe o que acontece? Então aqui agora nós temos a revelação de José, ou seja, verso 45, capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam ali, bradou, fazei sair a todos da minha presença, e aí ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviram na casa de Faraó, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não se puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, pois me haver vendido para aqui, porque para a conservação de vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome. Aí o verso 8, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me impôs por pai a Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Então José reconhece que não foi um ato simplesmente, mas Deus estava por trás, Deus estava guiando tudo. Aqui está a compreensão de um homem que tem dependência de Deus. Em meio às tragédias da vida, se nós tivermos uma relação com Deus, nós vamos perceber que Deus está conduzindo tudo. A nossa vida não é um acaso, não é, uma coincidência, não é providência de Deus. Deus está guiando a sua vida em qualquer circunstância, então permita que Deus guie. Sabe o que aconteceu? Agora aqui o verso 14, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles, depois de seus irmãos falarem com ele. Aqui está o ato de alguém que tem o Espírito Santo, perdoou seus irmãos, abraçou e o reconheceu que Deus havia guiado tudo aquilo. Sabe, queridos, em meio às dificuldades da vida, você tem percebido que Deus está guiando você? Você já tem a disposição de perdoar aqueles que te fazem o mal, assim como José o fez? Nós precisamos buscar isso. Nós só faremos isso se o Espírito Santo estiver em nossa vida. Então aqui está um grande homem para que nós possamos aprender. A Bíblia traz essas lições para aprendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Quer você então ser alguém que tem essas características de José? Então aprenda a depender de Deus. É a dependência de Deus que leva-nos a sermos transformados. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Obrigado, querido Deus, por mensagens maravilhosas na tua palavra como essa. Abençoe a cada um de nós, que possamos ter a disposição de perdoar, que possamos ter a direção de Deus em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.